Salve, salve galera! Master Cracks na área. Hoje trouxe alguns dados muito interessantes sobre duas competições que quase ninguém gosta: Copa Libertadores da América e Champions League. Mas será que dá pra gente comparar essas duas competições? A competição mais importante de futebol de clubes do Velho Mundo com a competição mais importante da América do Sul? Esse é o tema de hoje e vamos trazer alguns dados para você comparar e poder discutir na roda com os amigos. Qual que é mais interessante? Qual que é mais disputada? Fica com a gente que você vai gostar. Galera, o assunto é polêmico, mas como eu disse, hoje eu tô aqui para trazer alguns dados sobre essas duas competições tão importantes para o futebol mundial. Antes de falar das próprias competições, eu vou voltar um pouco mais no tempo para falar sobre a origem das duas entidades que organizam essas competições. A Conmebol, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol, é quem organiza a Copa Libertadores da América. Então, é uma entidade mais do que centenária, nasceu em 1916, tem 104 anos de história, e que conta com 10 federações dentro do seu guarda-chuva de países. Olhando para a UEFA, é uma entidade um pouco mais jovem, apesar de estar no Velho Mundo. Ela tem 66 anos de fundação, fundada em 1954, mas conta com 55 federações esportivas de futebol. Então, olhando para a origem das duas, apesar de estarmos comparando a América do Sul com a Europa, nós temos aí uma entidade organizada sul-americana mais antiga do que uma entidade europeia. Já olhando para as competições, apesar da UEFA ser um pouco mais jovem do que a Conmebol, a Copa Libertadores é um pouco mais jovem do que a UEFA Champions League. A Copa Libertadores começou a ser disputada em 1960 e nasceu como Copa dos Campeões das Américas. Um pouquinho antes, em 1955, foi criada a Copa dos Campeões da Europa, que hoje se tornou a Champions League. Então ela foi fundada em 55, já teve 66 edições disputadas, enquanto a nossa Copa Libertadores das Américas foi iniciada em 1960 e já teve 60 edições disputadas. Olhando para o quadro de equipes que disputaram essas competições, nós vemos também uma diferença grande da quantidade de times. Na América do Sul, que disputa a Copa Libertadores da América, e também com alguns times convidados, como exemplo do México, que não faz parte da Conmebol, mas já participou em algumas edições, nós tivemos 215 equipes que disputaram a Copa Libertadores da América. Enquanto na UEFA Champions League nós tivemos um pouco mais de 500 equipes, 526 times já disputaram o torneio mais importante de clubes da Europa. E quando nós olhamos também para o nível de disputa, é interessante já o número de campeões. Pela Libertadores da América, em 215 clubes que disputaram, nós tivemos 25 campeões nas 60 edições da competição. Já na Champions League, dentro das 66 edições, nós tivemos 22 campeões. Ou seja, um pouco menos de 5% dos times que disputaram a Champions League conseguiram ser campeões, enquanto na Libertadores, pouco mais de 10% dos clubes que disputaram a competição tiveram a chance e a oportunidade de serem campeões. Olhando também para a questão de organização dos eventos, aí já é uma outra polêmica, existe a questão também do formato de classificação. Enquanto na América do Sul, na Conmebol, todas as federações têm participantes em todas as edições, ou seja, sempre os 10 países têm representantes na competição, na UEFA Champions League é um pouco diferente. A UEFA conta com 55 federações, mas até hoje somente 33 dessas federações tiveram representantes já na fase de grupos da competição. Hoje as duas competições contam com um formato praticamente igual, de fase de grupos e de eliminatórias, que contam com uma fase de grupos com 32 times, depois se classificam 16 nas oitavas de final e assim vai por eliminatórias de ida e volta, e no final uma final única com mando independente, ou seja, sem o mando de um clube ou de outro na grande final. Então, olhando para essa questão, nós já vemos que existe uma diferença de disputa. Mas e olhando para um recorte mais atual, olhando para os últimos 20 anos? Nos últimos 20 anos, nós vemos também uma diferença de competitividade desses torneios. Enquanto na Copa Libertadores da América nós tivemos, nas últimas 20 edições, ou seja, de 2000 a 2019, 15 campeões diferentes, com uma hegemonia aí pequena de Brasil e Argentina, com 8 títulos cada, nós tivemos na UEFA Champions League
uma hegemonia maior dos clubes grandes, ou seja, nas 20 edições, só 9 clubes foram campeões. Aí destaque para a Espanha, que conta com 9 títulos nesse período, 5 do Real e 4 do Barcelona, e o destaque também aí para a questão de quantos times de cada país foram campeões. E quanto na Libertadores, nós tivemos nesse período de 20 anos 7 clubes brasileiros sendo campeões, por exemplo, lá no UEFA Champions League, o país que mais teve times campeões foi a Inglaterra com 3. Então a gente já vê uma questão de diferença, de disputa e de competitividade. Olhando para o recorte mais atual de 10 anos, essa situação ainda fica mais clara. Na Copa Libertadores da América, nas últimas 10 edições, nós tivemos 9 campeões diferentes. Somente o River Plate foi bicampeão nesse período. Já olhando para a UEFA Champions League, nós tivemos, em 10 anos, somente 5 campeões diferentes. Destaque aí para 3 times que tiveram pelo menos 2 títulos, que foram o Bayern de Munique, com 2 taças, o Barcelona, com 2 taças também, e o Real Madrid, com 4 taças. Então nós vemos aí uma diferença de competitividade em relação a essas duas competições. Aí nós entramos em outra polêmica, que é o enfrentamento entre os clubes desses continentes, dessas competições. E quando nós vamos para o Mundial de Clubes, aí o negócio fica mais interessante ainda. Nós tivemos, desde 1960, já 59 edições de torneios considerados mundiais de clubes, que tiveram vários formatos. Aí já tem a primeira polêmica, que muito palmeirense, até torcedores do Fluminense, como o nosso amigo Calvoso, vão falar que eles tiveram o Mundial em 51, 52. Mas como as competições continentais nasceram em 55 e 60, respectivamente, considerando Champions League e Libertadores, vamos falar só desse período de 60 para cá, que é quando os torneios continentais começaram a ser realizados. No início, esses torneios eram disputados em confronto direto entre times europeus e times sul-americanos. E nós já vemos, através desse gráfico, que desde o começo, desde 65, nós temos uma hegemonia sul-americana, ou seja, o futebol sul-americano, os clubes sul-americanos levaram uma vantagem em cima dos clubes europeus. Nesse período de 65 a 2010, 45 anos, os clubes sul-americanos tiveram uma vantagem na disputa do Mundial de Clubes. Já quando a gente traz o recorte para as últimas décadas, principalmente após a mudança do formato de disputa da Champions League em 92 e da mudança também da cultura e da gestão de clubes europeus, que começou com o nascimento das ligas e uma maior organização dos clubes e entidades, nós já vemos o domínio europeu se revertendo. Então, como a gente vem olhando desde 2000, nas últimas 2 décadas, de 2000 a 2019, nós temos uma hegemonia total dos europeus. Em 20 disputas dos mundiais de clubes, 15 foram conquistadas por europeus, enquanto somente 5 foram conquistadas por sul-americanos. E quando a gente traz o recorte para os últimos 10 anos, a situação é ainda pior. Das 10 disputas de mundiais de clubes, somente uma foi vencida por sul-americana, as outras 9 por europeus. E uma curiosidade também, desde que existe o Mundial da FIFA, né, que teve uma edição em 2000 e depois de 2005 até 2020, que esse ano vai ser disputado, nenhum clube que não seja sul-americano, ou seja, que não venha da Libertadores da América, ou que não seja europeu, que não conquistou a Champions League, conquistou o Mundial de Clubes, ou seja, é uma hegemonia total no futebol mundial entre clubes europeus e sul-americanos. E quando olhamos para essa tendência e para esse crescimento do futebol europeu em relação ao sul-americano, nos deparamos também por uma diferença gritante, olhando números dessas competições, olhando faturamento, receita e olhando também a questão de valorização de mercado dessas competições. Falando da última edição em receita, nós já temos uma diferença gritante entre Copa Libertadores da América e UEFA Champions League. Na última edição, nós tivemos uma UEFA Champions League arrecadando mais de 2 bilhões de euros em sua realização, com patrocínios, match day, enfim, todas as receitas da competição. Já olhando para a competição sul-americana, a receita da última edição de 2019 foi um pouco maior que 250 milhões de euros, ou seja, quase 10 vezes em receita a UEFA Champions League é maior do que a Copa Libertadores da América. E quando olhamos também por o valor que cada clube que participa a partir da fase de grupos recebe de faturamento, de receita da competição, também temos uma diferença grande. Cada clube que participa da fase de grupos da Champions League tem pelo menos 15 milhões e 250 mil euros pela participação, enquanto na Copa Libertadores da América os clubes têm
por participação na fase de grupos, a receita básica de 2,5 milhões de euros, uma diferença aí também de 7 vezes em relação a isso. Olhando para a questão de valorização de elencos, que é um assunto que eu já trouxe também em alguns vídeos, algumas apresentações, aí a diferença fica maior ainda. Os clubes europeus, em média, que participam da Champions League, têm um valuation de elenco de mais de 440 milhões de euros, enquanto os clubes sul-americanos que participam da Libertadores têm, em média, 34 milhões de valuation dos seus elencos. Olhando para os principais clubes de cada competição, nós temos na UEFA Champions League o Manchester City, atualmente tem o elenco mais valioso da Europa, da UEFA Champions League, né, da competição, com um pouco mais de 1 bilhão de valuation do seu elenco, 1 bilhão e 80 milhões. E na América do Sul, nós temos o Flamengo como o elenco mais valioso das Américas, com 124 milhões de euros de valuation. Quando olhamos para os jogadores, a situação fica parecida em relação a essa diferença. O jogador mais valioso hoje da UEFA Champions League é o Kylian Mbappé, por volta de 200 milhões de euros de valuation, de acordo com a Transfer Market. Quando olhamos para a Libertadores da América, hoje o jogador mais valorizado da competição é o brasileiro Gabriel Veron, do Palmeiras, que é um jogador jovem, muito promissor, que tem um valor de mercado na casa de 25 milhões de euros, ou seja, uma diferença também aí de quase 10 vezes de valorização. Então, galera, é aquele alerta. Há algum tempo nós vemos uma diferença gigantesca entre gestão e entre receitas e resultados do futebol europeu, e a nossa competição principal, que é a Copa Libertadores da América, ela vem também tentando se transformar e se adaptar para crescer. Então fica a dica aí para as confederações, para os clubes da América do Sul, olharem o que vem sendo feito de bom no futebol europeu, principalmente pela UEFA, nessa competição tão importante que é a Champions League, e também olhando para o que as ligas, o que as confederações e o que os clubes vêm fazendo e melhorar nossa gestão para que daqui para frente nós não tenhamos aí uma hegemonia, uma dominância somente dos europeus, mas sim uma maior democratização e uma maior disputa entre os países sul-americanos e os países europeus e também as outras confederações, outros clubes ao redor do mundo. Galera, gostaram do vídeo? Deixa o like, deixa o comentário. Valeu!